Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Michele e estou aqui mais um dia para deixar uma palavra no seu coração, uma palavra que ela possa tocar no fundo da sua alma. E hoje nós estamos com um tema aqui. Qual é o medo que tem afligido a sua alma? Isso aí, hoje nós vamos falar sobre o medo, isso mesmo. Só que antes da gente entrar nessa palavra maravilhosa, eu queria pedir para você com muito carinho, se você gostar dessa palavra, deixa o seu like aí embaixo do vídeo, tem uma mãozinha. Aperta essa mãozinha, deixa o seu like, que você gostou desse vídeo. E se você gostou, compartilha com mais alguém, se inscreve nesse canal. Vai ajudar a gente a compartilhar essa palavra com muitas mais pessoas que estão precisando ouvir. Amém? Isso aí. Hoje eu queria compartilhar aqui com você no livro de Marcos, capítulo 5, nós vamos estar falando sobre a cura de um endemoniado, isso mesmo. Eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho e a gente já vai entrar nesse tema maravilhoso que eu creio que, assim como falou no meu coração, também vai falar com você aí. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Eu vou até aqui, depois nós continuamos essa leitura. Olha só o que eu quero dizer para vocês hoje. A história, eu acredito que era um jovem esse homem, eu acredito que ele não era muito velho, mas era um jovem. E quando Jesus entra ali naquela cidade, e a palavra fala aqui sobre o sepulcro, significa cemitério. Isso, aquele homem, ele vivia dentro de um cemitério. E muitas das vezes ele vivia, tentavam amarrar ele com corrente, tentava segurar ele, mas nada impedia ele que ele saísse e vivesse sobre aquela região ali. Logo adiante fala: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo? Olha só a história desse homem. A Bíblia nos relata que ele era um homem que vivia dentro do cemitério e que ele não tinha sossego, ele vivia de noite e de dia gritando, que ele pegava alguns cacos de rochas e tentava se machucar, que ele se batia muito. Esse homem que não tinha paz, que não tinha vida, não tinha família, um homem que vivia preso dentro de um cemitério, um homem que estava preso por demônios, muitos demônios. Ele vivia ali acorrentado. Você imagine a vida desse homem, a maneira que ele vivia. E hoje o que eu quero falar com você é sobre isso. Esse homem, naquele tempo, ele vivia dentro de um cemitério, ele se machucava, ele próprio, ele vivia ali, todos conheciam as situações dele. E eu quero trazer hoje, para o dia de hoje, o que tem acontecido sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas das vezes nós vivemos dessa forma também, acorrentados, machucados, perturbados com coisas que acontecem sobre a nossa vida. O tema da nossa ministração de hoje é o medo que tem afligido. Eu creio que todos que moravam ali por perto daquele povo e via aquele homem perturbado dia e noite, porque não cessava a loucura dele. Eu acredito que aqueles demônios não davam paz para ele. Era dia e noite perturbando ele. E eu acredito que ele vivia para cima e para baixo, sem destino, sem vida nenhuma aquele homem tinha. Mas às vezes você deve estar se perguntando: mas irmã Michele, o que você quer dizer
para nós com tudo isso? Eu quero te dizer, trazendo para os dias de hoje, muitos de nós andamos dessa mesma forma, acorrentado por algo, com medo de algo que possa nos acontecer. E aquele homem, quando ele avista Jesus de longe, ele sente medo, ele grita com medo de Jesus chegar perto dele, porque ele já sabia que quando Jesus chegasse perto dele, algo ia ser mudado, algo ia ser transformado, mas aquele medo não vinha dele, mas sim dos demônios que estavam dentro dele. E muitas das vezes na nossa vida, nós estamos aprisionados, estamos angustiados, estamos perturbados com algo que tem roubado a nossa paz. Assim como aquele homem ali também vivia de noite, a palavra fala, ele não tinha sossego nenhum. Olha só que vida triste, que vida insegura que ele tinha. Ele não tinha vida. E às vezes você tem vivido da mesma forma. Às vezes você sai para trabalhar, você volta. Às vezes chega final de semana, você não tem sossego, você não tem paz. Às vezes você busca na bebida, nas drogas, nas prostituição, tentar encontrar paz que você encontra só em Jesus. Às vezes aí dentro do seu lar tem sido momentos difíceis que você está atravessando com o seu filho, com o seu esposo, e você tem se perguntado a Deus, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo sobre a minha vida? Às vezes não somente na vida familiar, mas dentro de você, na sua alma, na sua emoção. Às vezes a sua alma ela se encontra perturbada, com medo. O medo ele tem o poder para nos paralisar. O medo, ele nos frustra. O medo, ele não deixa nós rompermos. O medo, ele não deixa a gente ir adiante. Por quê? O medo, ele nos impede de fazer qualquer coisa na nossa vida. É isso mesmo. O medo. Às vezes nós estamos sofrendo por algo que nem aconteceu sobre a nossa vida. E nós muitas das vezes colocamos na nossa cabeça, ficamos com medo de algo que ainda não aconteceu. E isso é triste, porque isso nos paralisa, isso nos rouba a paz, nos tira a tranquilidade de viver. Às vezes tem pessoas que vivem com medo do esposo trair. Às vezes tem pessoas que vivem com medo de sair de dentro de casa, com medo de viver. E às vezes tem pessoas também que vivem perturbadas com elas mesmas. Às vezes tem pessoas que falam assim, ninguém gosta de mim, eu sou feia. Às vezes pessoas estão sofrendo por rejeição, por achar que ninguém gosta dela. Às vezes tem pessoas que vivem presas com rejeições do passado, ciclos que vieram lá atrás sobre a vida dela e ela hoje tem repetição de comportamento, medo, aflição na alma. Aconteceu com a minha mãe, vai acontecer comigo, às vezes uma enfermidade. Você fala, eu também vou ter câncer, eu também vou ter essa doença. Às vezes a gente vive com medo, às vezes nós estamos tendo uma vida paralisada pelo medo, pela insegurança, pela perturbação. Às vezes você também está sobre uma droga, sobre uma bebida e você não consegue ver uma solução, você não consegue sair das drogas, da bebida, do cigarro, da prostituição. E hoje eu quero falar com você. Aquele homem que viveu por tanto tempo ali sobre aquela cidade, o qual todos olhavam para ele e falavam, eu acredito que todos tinham dó, pena dele, porque a própria palavra nos relata que nada era o suficiente para prender ele, porque eu acredito que eles tentavam prender ele, acorrentar eles, para que ele não pudesse se machucar o seu próprio corpo, porque eram muitos demônios na vida dele, que atormentava ele noite e dia. E às vezes, na vida daquele homem, todos iam à situação que ele estava vivendo, que ele estava passando. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: qual é a situação que você tem passado, que você tem vivido? Que tem te trazido medo na sua alma, que tem afligido o seu coração? O que tem feito? Às vezes você olha para o seu passado e você não consegue romper e ir adiante sobre aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Mas hoje eu venho aqui com essa palavra te dizer que Jesus
entrou naquela cidade. Jesus entrou ali com aquela cura, Jesus entrou ali com um propósito na vida daquele homem, de libertar ele sobre aquele mal que ele vivia. O que eu quero te dizer com tudo isso, que Jesus ele está pronto, Jesus ele está junto comigo e com você, pronto para fazer um milagre sobre a nossa vida, pronto para nos libertar. Quantos de nós muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor e estamos com medo, paralisado, não conseguimos romper, não conseguimos receber a palavra e praticar ela para sermos libertos do medo que existe dentro de nós. Às vezes no seu casamento está tudo bem, às vezes na vida do seu filho está tudo bem, e às vezes o medo está dentro de você. Às vezes você não consegue romper num trabalho novo, você não consegue aceitar uma proposta porque você tem medo do novo, porque o novo, ele nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz incapacidade, sabe por quê? Não depende de nós, depende de Deus. Tem coisas que não dependem de nós, é somente de Deus que Ele pode fazer, que Ele pode mudar o cenário, a circunstância da nossa vida. E aquele homem, eu acredito que todos tentaram fazer tudo por ele. Tentaram ajudar ele para que ele não se machucasse. Ele se batia, ele se cortava, ele vivia dia e noite, ele dormia no cemitério. Olha só a situação que aquele homem vivia. Era somente Jesus que podia mudar o quadro e a situação daquele homem, mas chegou a hora e o momento que Jesus libertou aquele homem para a honra e glória de Deus. Jesus se manifestou sobre a vida dele, e o que Jesus quer fazer sobre a nossa vida, ele quer se manifestar no nosso medo, na nossa ansiedade, na nossa insegurança, naquilo que é vergonha na nossa vida, naquilo que ninguém vê você fazendo, que só Deus te vê, e você acha, não tem ninguém vendo, mas Deus está te vendo e Ele quer te libertar. Às vezes seja de uma pornografia, de algo que você está vendo que não agrada ao Senhor, não agrada. E Deus tem visto e tem olhado, meu filho, se você querer eu te liberto. Às vezes para você olha e fala, é impossível eu largar essa pornografia, é impossível eu sair das drogas, é impossível parar de beber, é impossível parar de usar essas coisas ruins, é impossível. Às vezes você tem até tanta vaidade dentro de si próprio, com o seu próprio corpo, é tanto zelo, é tanta... ou às vezes é a ganância pelo dinheiro, que quanto mais você tem, mais você quer. E às vezes você fala, eu não quero ser mais escravo do dinheiro, eu não quero ser mais escravo do meu corpo. Às vezes você tem tanto medo, às vezes a sua alma está tão afligida por algo que está te prendendo, está te amarrando, que de dia e de noite você não tem descanso mais para viver. Mas eu venho aqui te dizer com essa palavra, que chegou o momento que Jesus entrou sobre a vida daquele homem e Jesus mudou a história dele. Eu quero te dizer que não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa entrar e mudar a situação e o quadro da nossa vida. Eu sei que às vezes você está falando, às vezes você vai falar, mas você não sabe o que eu estou passando. Às vezes você vai falar, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei que é difícil. Às vezes você está aí morrendo de dor, você está sangrando por dentro. E você deve estar falando, ninguém pode fazer nada por mim. Não, eu venho aqui com essa palavra hoje. Jesus está entrando na sua vida, Jesus está entrando no seu caso. Jesus está entrando dentro da sua casa hoje e Ele quer mudar a sua situação, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, porque nenhum de nós, por mais que nós tentamos todos os dias, nós pecamos, nós erramos todos os dias nós somos dependentes da graça de Deus, nós somos dependentes de Deus, e todo dia quando nós levantamos, nós nos deparamos com algo sobre a nossa vida, algo que muitas das vezes nos aflige, nos causa insegurança, como eu disse, às vezes até algo que você clamou e você pediu tanto a Deus, e quando acontece, quando a porta se abre, quando o sonho se realiza, vem aquele medo, vem aquela insegurança. E agora, o que eu vou fazer? Pois é, mas eu quero te dizer, quando você clama a Jesus, Jesus entra e Ele muda todo o contexto da sua história. Aquele homem que vivia naquela situação por tanto tempo ali,
endemoniado. Você imagine só, uma pessoa, às vezes é um filho que não dá sossego para a mãe. Quando às vezes nós ligamos o jornal, nós vemos já isso hoje. Mães que acorrentam os filhos para não usar droga, para não roubar. Mãe que acorrenta os filhos porque às vezes eles têm algum distúrbio mental, estão endemoniados, estão com o seu, com a sua mentalidade, com o seu espírito, com a sua alma afligida e não sabem o que fazer, acorrentam. Mas eu quero te dizer, se você está passando por algo parecido, se você está com alguma situação na sua vida que tem te afligido, que tem te causado medo, que você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo sobre a minha vida, sobre a minha família, olha só o que eu estou vivendo hoje. Eu venho aqui te dizer, não tenha medo. Não tenha, Jesus está aí com você, Jesus está entrando na sua história, Jesus quer mudar o quadro da sua situação. E aquele homem, quando ele avista Jesus de longe, olha só o que ele fala. Filho de Deus Altíssimo, rogo-te por Deus, que não me atormenta, pois Jesus tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? O meu nome é Legião. E respondendo ele, porque são muitos. E o implorava a Jesus, que insistia que não o mandasse sair daquela região. Olha só, era muitos. E quando ele avista Jesus de longe, ele implorou para que Jesus não saia, que Jesus não viesse até ele, para que Jesus não mandasse aqueles demônios dali. Quando ele pergunta, quem é você? Eu sou legião, eu sou muitos que tem aqui dentro. Olha só a situação daquele homem, o jeito que ele havia. Muitas das vezes, quando nós não conhecemos Jesus ainda, a gente vai para a casa do Senhor em busca de um milagre, em busca de uma limpeza no nosso emocional, na nossa alma. Nós chegamos ali perturbados, cheios de espírito, cheios de vozes que falam, você não vai conseguir, você não pode, você não vale nada, olha o que você fez no passado, olha o que você está fazendo, você se afastou da presença de Deus. Você não é merecedor disso, você não é filho, você não é amado. Muitas das vezes chegamos diante de Jesus ali cheio de vozes que nos atormentam, que nos quer tirar longe da presença de Deus. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus, quando ele entra, Jesus, quando ele dá uma ordem, na hora aqueles demônios saíram do corpo daquele homem, na hora todos aqueles demônios, Jesus deu uma ordem, aqueles demônios entrou sobre porcos imundos e aquele homem, ele foi liberto para a honra e glória de Jesus. E eu quero te dizer que Jesus está entrando na sua vida. Ainda nesse ano de 2024, você vai viver a plenitude de Deus. Você vai viver um virar de chave na sua vida, uma transformação na sua vida. Mas você tem que declarar. Fala com o Senhor o que tem te atormentado, o que tem afligido a sua alma, o que tem causado medo sobre você. Fala para o Senhor. Denuncia você mesmo, sai todo esse mal. Eu não quero viver atribulada, eu não quero viver angustiada, eu não quero viver mais nessa situação, eu não quero ser dependente do uso de droga, do uso de bebida. Jesus, ele pode transformar, Jesus pode limpar. Não deixe os ruídos tomar conta do seu coração, da sua alma e dizer para você que você não pode, que você não é capaz. Não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo destruir o seu casamento. Você tá achando que o seu esposo tá saindo com outra pessoa, chama ele, senta, conversa, o que que tá acontecendo, por que você tá distante, por que você tá frio. Se você tá desconfiado que o seu filho tem usado droga, você achou algo, senta, seja amigo do teu filho, não deixe o inimigo tomar conta da sua casa, mantenha a sua casa limpa, coloca louvores para você
ouvir, marcha dentro da sua casa. Se você vê que algo está te perturbando, você tem visto vulto, você tem escutado barulho, às vezes você tem tido insônia, você não está conseguindo dormir à noite, algo tem te incomodado, se levanta, levanta a sua mão, repreende todo esse mal, declara sobre a sua vida, assim como Jesus expulsou todo aquele demônio e aquele homem foi liberto, livre de tudo aquilo, assim Jesus quer fazer na sua vida, que você possa ser liberto, curado. E aquele homem, ele foi curado, ele foi liberto. E olha só o que a palavra nos fala. Uma grande manada de porcos estavam numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda para que nós entramos nesses porcos. E ele lhe deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou no princípio abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo veio ver o que havia acontecido. Olha só, aquele povo vivia, aquele homem vivia com 2.000 demônios sobre a vida dele. 2.000 demônios. Você tem noção do que é isso? Para ele chegar a morar dentro de um cemitério, ele não tomava banho, ele não tinha cuidados especiais, ele não tinha cuidados sobre o corpo. Eu acredito que ele nem comia, porque ele não tinha paz. Ele não tinha sossego sobre a vida dele, porque eram muitos demônios, eram muitos. E Jesus, quando ele chega ali, ele manda todos aqueles demônios sair do corpo daquele homem, sair da vida dele. Aqueles demônios entram sobre aqueles porcos caem sobre uma ribanceira e morrem todos afogados. E o dono daqueles porcos sai correndo, contando para todo mundo o que tinha acontecido, que aquele homem tinha sido liberto, que aqueles demônios entraram sobre aqueles porcos. Olha só, quando Deus faz um milagre sobre a nossa vida, ele faz para que todos venham ver a libertação e a cura. Às vezes você tem olhado para o cenário, para a situação da sua vida e tem falado: não tem mais jeito, não vai ser curado nunca. Não vai, não tem como. Você não, já tem mais de 30 anos que ele bebe, que ele fuma, que ele usa cigarro, que eu vou buscar o meu filho nas drogas, que eu vou buscar ele lá no beco, que eu pago droga. Não, a esperança. Não deixe esse medo, não deixe essas vozes ficar falando sobre você que não tem jeito, que não tem cura. Jesus quer entrar sobre essa situação que você está vivendo. Jesus quer te libertar. Às vezes foram palavras que foram lançadas lá atrás na sua vida, que o seu pai e sua mãe falou: você vai ser um bandido, você vai ser uma prostituta, você não vai valer nada, você não vai conseguir estudar, você não vai ser nada na sua vida. Às vezes lançaram palavras sobre a sua vida, mas hoje eu venho aqui declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua emoção, sobre a sua alma. Ei, em nome do Senhor Jesus, você vai ser curado, você vai ser liberto, porque há um maior que tem todo o poder para nos libertar, para nos curar de todo medo, de toda aflição na nossa alma, de toda rejeição da nossa alma. Às vezes você foi abandonado pela sua mãe, pelo seu pai. Às vezes eu não conheço a sua história. Às vezes você sofre por uma rejeição. Você sofre por algo que aconteceu há muito tempo atrás. Às vezes você guarda uma mágoa, um pecado dentro de você que você não permite que Deus entre e te cure. Ei, Jesus pagou um alto preço na cruz por nós todos, para aqueles que são filhos, aceitar Ele. Quando nós aceitamos Jesus, quando somos batizados, nós recebemos uma nova oportunidade, um novo nome é escrito no livro da vida. Ei, há tempo de Jesus mudar a sua história. Aquele homem viveu sim endemoniado com 2.000 demônios. Ele viveu dentro do cemitério sujo, ele se machucava. Olha que situação deplorável. Esse homem chegou. Às vezes você tem olhado para o teu filho, para a tua vida e tem falado: meu Deus, o que eu estou fazendo, Pai? Mas eu quero te dizer, filha, filho, o Senhor, Ele está pronto para te libertar. Ele quer te curar, basta você querer. Porque muitas das vezes
Nós não queremos, nós fechamos o nosso coração, nós fechamos os nossos ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor. Às vezes nós não aceitamos o que o Senhor está falando conosco, nós queremos virar as costas. Porque nós não queremos, não é eu essa pessoa, eu não sou essa pessoa, eu não preciso de libertação. Ei, é com você sim, você precisa de uma cura na sua alma, no seu espírito, de uma perda sua. Às vezes você está aí, você mudou até o seu sexo, às vezes você era casado, hoje você não é mais casado com um homem, mas sim com uma mulher. Às vezes deu uma reviravolta na sua vida e nem você se entende porque você está nessa situação. Mas eu venho aqui hoje te dizer que para Jesus nada é impossível. Onde Jesus toca, todos os demônios têm que cair, todos os demônios têm que sair em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que se tiver algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, que em nome do Senhor Jesus venha sair em nome de Jesus, para que você possa ser liberto desse medo, para que você possa ter a sua alma em paz, que toda aflição ela venha se cair por terra, porque aquele homem, ele causava medo em muitas pessoas, ele causava medo. Todos que olhavam para ele tinham medo, e eu quero te dizer hoje, para Jesus nada é impossível. Que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa crer nessa palavra, que Deus tem um milagre para fazer na sua casa, na sua vida. Jesus, ele quer restituir a sua vida, o seu casamento, a sua vida espiritual, o seu ministério, se você querer. Jesus, ele está entrando aí hoje e mudando todo o cenário, tirando medo, tirando tudo aquilo que não é do Espírito Santo. Ele vai te limpar, ele vai tirar todo o vício da pornografia, o vício da bebida, o vício das drogas, os vícios que estão dentro de você, toda a sujeira que muitas das vezes nós nos encontramos sujos, imundos, mas Jesus quer nos limpar, Jesus quer nos curar. Se você permitir, Jesus hoje ele entra e faz uma mudança na sua vida, que você possa receber essa palavra, que você possa tomar posse dessa palavra, que não há nada impossível para Jesus, não há nada, não importa o cenário, a circunstância da sua vida que você esteja vivendo, que Jesus não possa ir aí de encontro com você e te libertar desse mal, te libertar dessa aflição, desse medo. Às vezes você tem medo do que vai acontecer lá no passado, você já tem sentido medo, às vezes você não consegue nem sair de dentro de casa, está presa sobre um espírito de depressão, espírito de opressão, espírito da morte, espírito da angústia, mas eu declaro sobre a tua vida que nesse dia de hoje você seja liberto, curado em nome do Senhor Jesus, e que você possa se levantar da onde você está e glorificar o nome de Jesus e entender que você é filho amado, escolhido, que Jesus te aguarda, que Jesus te espera. E todas aquelas pessoas ali ficaram sabendo do que havia acontecido, que aquele homem foi liberto dos seus 2000 demônios e ficou em perfeito estado de juízo. A vida dele voltou ao normal. Eu acredito que ele voltou para o convívio da família, ele voltou a ter uma vida normal, e é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, que nós podemos ter paz para viver na nossa família, que nós podemos ter paz para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, que você possa receber essa palavra nesse dia de hoje, que o Senhor abençoe a sua vida. E se você gostou dessa palavra, compartilha com mais alguém, que essa palavra possa tocar no profundo da sua alma e que você possa ser liberto de todo o seu mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe.